Você não vai sair sozinho hoje. Isso pode parecer difícil de acreditar quando o medo está presente, quando o dia que está começando parece pesado demais, quando as situações que estão esperando lá fora parecem grandes demais, quando a sensação é de que você está desarmado diante de um mundo que não é fácil. Mas você não vai sair sozinho. E isso não é motivação vazia. É o que Deus prometeu, com palavras específicas, numa das passagens mais concretas de todo o Salmo 91. Está no 11º versículo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Cada palavra tem peso. Deus dando ordens específicas sobre a sua vida especificamente. Anjos recebendo essas ordens, saindo com a missão de guardar em todos os caminhos. Não nos caminhos importantes, não nos caminhos espirituais, em todos, o caminho para o trabalho, o caminho de volta para casa, o caminho dentro de uma conversa difícil, o caminho de uma decisão que precisa ser tomada, o caminho de um relacionamento que está exigindo muito, em todos. Esta manhã, antes de dar qualquer passo, antes de sair para o que o dia está pedindo, você precisa saber disso. Que não vai sozinho, que a ordem já foi dada, que a guarda está posicionada. Mas antes de orarmos, antes de declararmos essa proteção sobre o dia, vamos deixar o Salmo 91 completo entrar. Cada versículo é uma promessa que alimenta a seguinte. E quando o Salmo inteiro é ouvido, o versículo 11 chega com o peso que merece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Para, respira, deixa as palavras que foram lidas pousar dentro de ti. Não tem pressa. O dia que está começando pode esperar alguns minutos. O que está entrando agora é mais importante do que qualquer compromisso que o dia tem na agenda. Quero começar esta manhã de um jeito que nunca foi feito nesta série. Quero começar pela palavra ordem. O versículo não diz que Deus pediu aos anjos. Não diz que Deus sugeriu aos anjos. Diz que dará ordem, que é um comando, uma instrução direta de quem tem autoridade total sobre quem recebe a instrução. E essa palavra, ordem, muda tudo. Quando alguém de quem você depende te pede para fazer algo, você pode ou não fazer. Depende do humor do dia, de outras prioridades, de quanto você quer colaborar naquele momento. Mas quando uma ordem vem de uma autoridade sobre você, há uma obrigação diferente, um peso diferente. Uma expectativa de cumprimento que não depende do humor de quem recebe. Deus dando ordem a respeito de você não é Deus esperando que talvez os anjos se lembrem de guardar. É uma instrução de autoridade máxima. É a garantia de que o que foi ordenado vai ser cumprido, porque quem ordenou é quem criou tudo o que existe.
inclusive os que receberam a ordem. Para o medo desta manhã, essa distinção é muito importante. Porque o medo frequentemente opera como se a proteção fosse algo que precisa ser conquistado, que depende de você merecer, de rezar o suficiente, de ter fé suficiente, de ser bom o suficiente. Mas a ordem não foi condicionada ao seu estado espiritual do dia. Foi dada a respeito de você. A iniciativa foi de Deus e a ordem está ativa independentemente de como você está se sentindo esta manhã. Independentemente de se a fé está grande ou pequena. Independentemente de ontem ter sido um dia bom ou ruim, a ordem foi dada, a guarda está posicionada e você sai hoje com isso. A segunda parte que quero destacar é a teu respeito, não uma ordem genérica para que os anjos guardem a humanidade em geral. Uma ordem específica sobre você. Isso é pessoal, é individual. Deus tendo um pensamento específico sobre sua vida específica e traduzindo esse pensamento numa instrução para os seres espirituais que operam no mundo. Você já se perguntou o que Deus pensa sobre a sua vida? Não sobre a humanidade em geral, sobre você, sobre os seus caminhos específicos, sobre o dia que está começando para você agora. O versículo 11 dá uma resposta parcial a essa pergunta. O que Deus pensa sobre você é suficientemente específico e suficientemente importante para se tornar uma ordem, uma instrução direcionada, a teu respeito, porque a sua vida importa o suficiente para merecer atenção divina particular. Para quem tem medo e que às vezes se sente pequeno demais, invisível demais, não importante o suficiente para merecer proteção especial, essa frase é libertadora, a teu respeito. Deus disse essas palavras sobre você. E a terceira parte, em todos os teus caminhos, que é a parte que resolve o medo do cotidiano. Porque grande parte do medo não é sobre as crises grandes. É sobre o dia a dia, sobre o caminho de todo dia para o trabalho, que pode ter um acidente. Sobre a conversa de todo dia com as pessoas difíceis, que pode inflamar. Sobre as decisões pequenas que se acumulam e que podem ter consequências que a gente não vê. Sobre os lugares por onde se passa todos os dias, que parecem seguros, mas que não são completamente. Todos os caminhos, os grandes e os pequenos, os dramáticos e os ordinários, os que parecem perigosos e os que parecem seguros, em todos eles a guarda está ativa. Vamos orar. Senhor, esta manhã eu venho a Ti antes de dar qualquer passo, com o medo que já está presente antes de o dia começar, com a sensação de que o que está esperando lá fora é grande demais para a minha capacidade. E ao mesmo tempo, venho com o versículo 11, com a promessa de que já deste ordens a respeito de mim, que os anjos têm missão específica sobre esta vida, que todos os caminhos que vou percorrer hoje estão cobertos por uma guarda que não vejo, mas que é completamente real. Recebo essa promessa nesta manhã, não porque me sinto corajoso, não porque o medo desapareceu, mas porque a Tua palavra é mais sólida do que qualquer sentimento que o medo produz. E Tu que prometeste és fiel. Senhor, há caminhos específicos que vou percorrer hoje e que me assustam. Quero colocá-los diante de Ti agora, antes de sair, para que a guarda que prometeste esteja declarada sobre cada um. Há o caminho do trabalho. O que acontece dentro do ambiente profissional? As relações, as pressões, as demandas. O colega que dificulta. A tarefa que parece grande demais. A incerteza sobre se o emprego vai continuar, se o negócio vai aguentar, se o esforço vai ser reconhecido. Sobre esse caminho, declaro a proteção do versículo 11. Os Teus anjos têm ordem a meu respeito nesse caminho também. Há o caminho dos relacionamentos, as interações de hoje que podem ser difíceis, as conversas que precisam acontecer e que tenho receio, as pessoas que exigem mais do que tenho a dar, as relações que estão sob tensão. Sobre esse caminho, a guarda está posicionada. Os anjos com ordens a meu respeito estão também nesse espaço. Há o caminho das decisões. As escolhas que precisam ser feitas hoje,
pequenas ou grandes, o discernimento que preciso para não errar o caminho, a sabedoria para ver o que eu sozinho não consigo ver. Sobre esse caminho, peço que os anjos que guardas me guardem também no caminho das decisões. Há o caminho físico, as estradas, os transportes, os lugares por onde vou passar. A proteção sobre o corpo que vai se mover pelo mundo hoje. O trânsito, a saúde, a segurança nos espaços físicos. Sobre esse caminho também, a guarda está ativa. E eu entrego esse caminho nas tuas mãos com confiança. E há caminhos que não sei nomear ainda. Os que vão aparecer durante o dia de formas que não estou antecipando. Situações que vão surgir sem avisar. Oportunidades e desafios que ainda não têm nome nesta manhã. Sobre esses caminhos futuros que não conheço ainda, a promessa é igualmente válida. Em todos os meus caminhos, incluindo os que ainda vão aparecer. Senhor, que esta manhã eu saia sabendo que não vou sozinho, que cada passo que der hoje vai ser dado com a guarda ao redor que prometeste, que o medo que estava aqui quando a oração começou encontre a realidade maior desta promessa, e que o dia seja vivido de dentro da cobertura dos anjos que receberam ordens a meu respeito. Obrigado por não me deixares sair desprotegido, por ter pensado em mim especificamente ao dar essa ordem, por ter prometido guarda em todos os caminhos, sem exceção, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair para o dia, quero aprofundar algo sobre como essa proteção funciona de forma prática, porque a ideia de anjos guardando pode parecer muito distante do cotidiano real se não for entendida com mais concretude. Os anjos do versículo 11 não são seres decorativos que ficam parados ao redor de quem eles guardam. São seres ativos, com missão específica, com capacidade de agir no mundo de formas que os olhos humanos não alcançam. A Bíblia mostra isso de formas concretas ao longo de toda a Escritura. Pensa em Pedro na prisão. Estava acorrentado, dormindo entre 2 soldados, com mais guardas na porta, esperando ser levado para julgamento na manhã seguinte. A situação parecia completamente fechada, sem saída. Uma das pessoas mais importantes da comunidade cristã jovem, prestes a morrer. E então o anjo chegou, bateu no lado de Pedro, o acordou, disse para se levantar rápido. Os grilhões caíram das mãos. O anjo foi na frente. O primeiro portão abriu sozinho. O segundo portão abriu sozinho. Saíram para a rua e o anjo foi embora. Pedro ficou parado na rua sem entender o que havia acontecido. Pensou que estava sonhando. Só quando percebeu que estava do lado de fora, com a noite fria ao redor, é que caiu em si. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou. A saída que não existia apareceu. As correntes caíram, as portas abriram, não por habilidade humana, por um anjo com ordem do Senhor. Para a manhã de hoje, essa história tem uma aplicação direta. Você pode estar indo para um lugar que parece fechado, para uma situação que parece não ter saída, para uma conversa que parece destinada a terminar mal, para um dia que parece pesado demais para ser atravessado bem. E o versículo 11 diz que a ordem já foi dada, que a guarda vai junto, que o que pareceu fechado para Pedro às vezes abre de uma forma que só pode ser explicada pela presença de quem tem autoridade para abrir. Não vai sozinho. O que abriu a prisão de Pedro pode abrir o que está fechado na sua frente hoje. Senhor, que a história de Pedro na prisão seja lembrada ao longo deste dia. Que quando as situações parecerem fechadas, a memória de que o anjo abre portas que parecem trancadas seja mais forte do que o medo de que não há saída. E que os anjos, com ordens a meu respeito, estejam também nos momentos em que o caminho parece bloqueado. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre algo que está no versículo 11 e que raramente é discutido. É a palavra porquê. O versículo começa com porquê. Isso significa que o que está sendo dito no versículo 11 é uma explicação, uma razão,
uma justificativa para o que foi dito nos versículos anteriores. Nos versículos 5 e 6, o Salmo disse que você não precisaria temer o terror noturno, a seta que voa de dia, a pestilência que anda nas trevas, a destruição que assola ao meio-dia. 4 tipos diferentes de ameaça em todos os horários do dia e da noite. Por que não precisaria temer? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O porquê do versículo 11 explica por que as promessas anteriores podem ser recebidas com confiança. Não são promessas vazias, são promessas com uma razão por trás. E a razão é que há uma guarda ativa, com ordens específicas sobre a sua vida. Para o medo desta manhã, essa estrutura de porquê tem uma função muito prática. Quando o medo apresenta um argumento, quando diz que o terror desta noite é real, que a ameaça deste dia é real, que o perigo do caminho é real, a resposta não precisa ser negação. A resposta pode ser exatamente o porquê do versículo. Sim, o terror é real, mas porque os seus anjos têm ordem a meu respeito para me guardar em todos os caminhos. Sim, a ameaça é real, mas porque Deus deu essa ordem. Não é ignorar a realidade do perigo. É apresentar uma razão maior do que o perigo para que o medo não governe. O medo muitas vezes usa argumentos. Apresenta razões de por que as coisas podem dar errado. E esses argumentos precisam de uma resposta que seja igualmente concreta. O porquê do versículo 11 é essa resposta. Senhor, que o porquê do versículo 11 seja a resposta pronta para cada argumento que o medo apresentar ao longo deste dia. E quando o medo disser por que temer, o coração tenha de imediato a resposta, porque os teus anjos têm ordem a meu respeito, e que essa resposta seja suficiente para que o medo não assuma o comando. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre algo específico sobre os anjos que está na Bíblia e que raramente é discutido de forma prática. É o episódio de Elias, debaixo da árvore. Elias era um dos maiores profetas da história de Israel. Havia enfrentado o rei Acabe. Havia confrontado 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e saído vitorioso num dos episódios mais dramáticos do Antigo Testamento. Era, de qualquer ponto de vista, alguém de fé e de coragem extraordinárias. E então, a rainha Jezabel mandou uma mensagem. Amanhã, a essa hora, você vai estar morto. E Elias, o grande profeta, entrou em colapso, fugiu pelo deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Disse que já era suficiente, que estava esgotado, que não aguentava mais. E o que aconteceu? Deus não o repreendeu. Deus não disse que ele precisava ter mais fé. Deus mandou um anjo. E o anjo chegou, tocou nele e disse: levanta-te e come. Havia ali um bolo cozido sobre brasas e um jarro de água. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo veio de novo, tocou nele de novo e disse: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para as tuas forças. Levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para as tuas forças. Essa frase é uma das mais misericordiosas de toda a Bíblia. Deus reconhecendo que o caminho é longo, que as forças humanas chegam ao limite, e em vez de exigir mais, providenciando o que era necessário para continuar. Para esta manhã, essa história tem uma aplicação que vai direto ao coração de quem está exausto antes de o dia começar. De quem acorda cansado, de quem ainda está carregando o peso do dia de ontem e já está sentindo o peso do dia de hoje se aproximando. O anjo não chegou a Elias com uma lista de coisas para fazer. Chegou com comida e com água, com o básico do que o corpo precisava, com o cuidado simples e concreto de quem vê que a necessidade é real. Os anjos com ordens a teu respeito não são apenas guardas que bloqueiam ameaças. São também ministros de cuidado, que chegam com o que é necessário no momento em que é necessário. Que reconhecem quando o caminho é longo demais para as próprias forças e que providenciam o que é preciso para continuar. Esta manhã, se você está exausto, se está sentindo que as forças são menores do que o caminho pede,
Essa história é especificamente para você. O Deus que mandou o anjo a Elias está mandando cuidado para você também. E o cuidado pode vir de formas inesperadas, como veio para Elias. Uma conversa que energiza, uma ideia que abre o caminho, uma notícia que alivia. Um momento de graça que não estava no planejamento, mas que vem porque a ordem foi dada. Senhor, que quem está exausto nesta manhã receba o cuidado que enviaste ao Elias debaixo da árvore. Que os anjos com ordens a meu respeito cheguem com o que é necessário para o caminho que está pela frente. Que o que está esgotado seja reposto. E que ao longo deste dia, o cuidado de Deus chegue de formas que não estava esperando, mas que eram exatamente o que precisava. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre as mulheres que estão ouvindo esta oração e sobre os caminhos específicos que elas percorrem. Porque os caminhos de quem é mãe, filha, esposa, profissional, cuidadora, têm características muito particulares que merecem ser nomeadas. Há o caminho de ser mãe, que começa antes de o filho acordar e que não termina depois de o filho dormir, que inclui não apenas as tarefas práticas, mas a carga emocional constante de se preocupar, de querer proteger quando não é sempre possível, de amar de uma forma que deixa completamente vulnerável. O caminho da maternidade é um dos mais longos e dos mais exigentes que existem. E o versículo 11 diz que a guarda está em todos os teus caminhos, incluindo esse. Há o caminho de ser filha, especialmente de filha de pais que estão envelhecendo, que precisam de mais cuidado, que estão perdendo autonomia gradualmente. O caminho de ver os pais mudando, de assumir responsabilidades que eram deles, de aprender a ser forte para quem sempre foi o forte de você. Esse caminho é emocionalmente pesado de formas que poucas pessoas entendem de dentro. E a guarda está nesse caminho também. Há o caminho do trabalho, que para muitas mulheres dessa fase da vida é um caminho de provar valor constantemente, de equilibrar a carreira com tudo o mais que está sendo exigido, de navegar ambientes que nem sempre são fáceis. A pressão de render o suficiente enquanto também está dando conta de tudo o mais. Esse caminho também tem guarda. Há o caminho da própria saúde, que nessa fase começa a pedir mais atenção, que tem exames, consultas, diagnósticos que assustam, mudanças que precisam de ser aceitas. O caminho de cuidar de si mesma num mundo que frequentemente pede que cuide de todo mundo primeiro. Nesse caminho também a guarda está posicionada. E há os caminhos que não têm nome, os que são vividos em silêncio. As lutas que não são contadas para ninguém, porque não há como explicá-las sem parecer que se está reclamando. Os caminhos internos, do coração, da identidade, de quem se está se tornando nessa fase da vida. Nesses caminhos, também a ordem foi dada, em todos os teus caminhos, sem exceção, sem deixar nenhum de fora. Senhor, que cada mulher que está ouvindo esta oração receba a promessa do versículo 11 sobre os seus caminhos específicos. Que sinta que a guarda está no caminho da maternidade, no caminho de ser filha, no caminho do trabalho, no caminho da própria saúde e nos caminhos sem nome, em todos. E que ao sair para o dia com essa certeza, o peso que estava presente antes desta oração seja um pouco menor. Em nome de Jesus. Amém. Quero aprofundar algo sobre o que acontece quando você percebe a guarda no dia. Porque a guarda dos anjos é real, mas frequentemente invisível aos olhos físicos. E aprender a reconhecer quando ela está operando muda completamente a relação com a proteção de Deus. Há momentos ao longo do dia em que a guarda se manifesta de formas que só se reconhece depois. A decisão que pareceu errada, mas que no final se revelou certa. A conversa que poderia ter saído muito mal, mas que tomou um rumo diferente de forma quase inexplicável. O acidente que quase aconteceu e que por alguma razão não aconteceu. A pessoa certa que apareceu no momento certo com a informação que você precisava.
A ideia que chegou de repente e que resolveu um problema que parecia sem solução. De fora, essas coisas podem parecer coincidência. Boa sorte, o dia tendo dado certo por acidente. De dentro da fé, são a guarda operando. São os anjos com ordens a teu respeito, fazendo o trabalho para o qual receberam missão. E quando você começa a reconhecer essas manifestações, quando começa a olhar para os momentos do dia com os olhos de quem sabe que há uma guarda ativa, a gratidão muda. Começa a ser gratidão específica, por aquela conversa que terminou diferente do que podia ter terminado, por aquele caminho que foi percorrido sem o acidente que estava prestes a acontecer, por aquela decisão que foi guiada de forma que só faz sentido quando se acredita que havia guarda. E essa gratidão específica alimenta a fé, que por sua vez deixa a pessoa mais atenta às próximas manifestações da guarda, que produz mais gratidão, que alimenta mais fé. É um ciclo que vai crescendo ao longo do tempo e que vai tornando a proteção do versículo 11 cada vez mais real na experiência e menos abstrata na crença. Esta manhã, ao sair daqui, saí com essa consciência. E ao longo do dia, fique atento, não de forma ansiosa, como quem está sempre esperando que algo dê errado, mas de forma aberta, como quem sabe que a aguarda e que quer reconhecê-la quando se manifestar. E ao final deste dia, ao olhar para tudo o que aconteceu, pergunte: onde estava a guarda hoje? Em que momentos a ordem do versículo 11 foi visível? E ao encontrar as respostas, agradeça especificamente, com o nome do momento em que a guarda foi percebida. Senhor, que ao longo deste dia, os olhos que saem desta oração estejam abertos para perceber a guarda que está ativa. Que o que seria visto como coincidência seja reconhecido como cuidado e que a gratidão que nascer dessa percepção fortaleça a fé na promessa do versículo 11 de uma forma que vai durar muito além deste dia. Em nome de Jesus. Amém. Antes de fechar esta oração, quero dar algo prático para levar ao longo do dia. Uma prática simples, com menos de 1 minuto de duração, que pode ser feita antes de entrar em qualquer situação que assuste. É esta: antes de entrar no momento difícil, parar por 30 segundos, olhar internamente para o espaço ao redor de si mesmo e lembrar da ordem que foi dada. Os anjos estão aqui, têm ordens a meu respeito, este caminho está coberto. Não precisa de ser uma oração elaborada, não precisa de palavras específicas, só a lembrança, o reconhecimento de que não está entrando naquele momento sozinho, que a ordem do versículo 11 está ativa também naquele momento específico. Antes de entrar na reunião difícil, a ordem foi dada. Os anjos estão aqui. Antes de ter a conversa que assusta, a ordem foi dada. Este caminho está coberto. Antes de fazer o telefonema que evitou por dias, a ordem foi dada. Não vou sozinho. Antes de enfrentar a situação de saúde que assusta, a ordem foi dada. A guarda está posicionada. 30 segundos, uma lembrança, uma realidade afirmada. E a forma como você entra no momento difícil muda. Não porque o momento deixou de ser difícil, mas porque você não está entrando nele da mesma forma. Senhor, que esta prática de 30 segundos antes dos momentos difíceis seja o que faz a diferença neste dia. Que a lembrança dos anjos, com ordens a meu respeito, seja mais rápida do que o medo antes de cada situação que assusta. E que ao final deste dia, a diferença que essa prática fez seja percebida claramente. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Você não vai sozinho. A ordem foi dada. Os anjos estão no caminho, todos os caminhos, hoje. Sempre. Escreve amém nos comentários como declaração de que saíste desta oração sabendo que não vai sozinho, que a ordem do versículo 11 está ativa sobre o teu dia. E se há um caminho específico desta manhã que está te assustando mais do que os outros, deixa nos comentários. Esta comunidade ora. E os anjos com ordens a teu respeito também estão naquele caminho.
Compartilha com alguém que também está com medo de sair para o dia. Porque saber que não está sozinho no caminho pode ser exatamente o que faz a diferença entre paralisar e avançar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam contigo em cada caminho deste dia. Que os anjos, com ordens a teu respeito, guardem cada passo. E que ao final do dia a certeza seja: não andei sozinho. A guarda estava comigo em todos os caminhos, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom dia. Antes de fechar completamente esta manhã, quero falar sobre algo que está ligado diretamente ao versículo 11, mas que vai um pouco mais fundo. A Bíblia mostra que os anjos não aparecem apenas nas grandes crises. Aparecem também nas coisas menores, nas necessidades cotidianas, nos momentos em que o ser humano precisava de um tipo de ajuda que estava além do que outro ser humano podia dar. Agar, no deserto, estava com o filho quase morrendo e sem saber para onde ir. O anjo do Senhor chamou ela pelos céus e mostrou um poço de água que ela não havia visto. Não foi um milagre que partiu o deserto ao meio. Foi a abertura dos olhos de uma mãe desesperada para uma solução que estava ali, mas que o pânico impedia de ver. Às vezes, a guarda dos anjos não é dramática. Às vezes é exatamente isso. A abertura dos olhos para o que está disponível, mas que o medo ou o pânico ou o cansaço impediam de ver. A solução que estava à disposição, mas que precisava de alguém que ajudasse a enxergar. Para esta manhã, quantas soluções podem estar disponíveis nos caminhos que você vai percorrer hoje, mas que o medo está impedindo de ver? Quantas portas podem estar abertas que a ansiedade está fazendo parecer fechadas? Quantas pessoas certas podem estar disponíveis que o fechamento do medo está impedindo de perceber? A guarda dos anjos, entre muitas outras formas de operar, abre os olhos para o que já está disponível, para o caminho que já existe, para a saída que estava ali, mas que precisava de alguém que apontasse. E ao sair desta oração, com a consciência de que a guarda está ativa, a possibilidade de enxergar mais aumenta, porque o medo que fechava a visão começa a dar espaço para a atenção aberta. E a atenção aberta percebe coisas que a atenção fechada pelo medo não percebia. Senhor, que a guarda dos anjos que prometeste abra os olhos ao longo deste dia para o que está disponível e que o medo estava impedindo de ver. Que as soluções que já existem nos caminhos de hoje sejam percebidas. Que as portas que estão abertas sejam vistas. E que o dia seja vivido com a atenção aberta de quem sabe que a guarda está ativa e que há mais disponível do que o medo deixa ver. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora abordar algo que ainda não foi dito nesta oração e que é muito específico para a forma como o medo opera de manhã. O medo da manhã tem uma característica diferente do medo da noite. O medo da noite, frequentemente, é sobre o que pode ter dado errado no dia que passou ou sobre o que pode dar errado nos dias que vêm. É um medo de processamento e de antecipação. O medo da manhã é diferente. É um medo de ação, de ter que sair, de ter que fazer, de ter que enfrentar. É o medo de quem sabe que o dia vai exigir coisas e que não tem certeza de que vai dar conta. E o versículo 11 fala especificamente para esse tipo de medo, para te guardarem em todos os teus caminhos. Os caminhos são as ações do dia, as coisas que você vai ter que fazer, os lugares que vai ter que ir, as pessoas que vai ter que encontrar, as situações que vai ter que enfrentar. A guarda não é estática, não é apenas um escudo em volta de você enquanto você fica parado. É uma guarda em movimento, que vai junto nos caminhos, que acompanha a ação, que está presente exatamente nos momentos em que o medo da manhã está apontando como ameaça. E essa guarda em movimento é o que torna possível o avanço. Não a ausência do medo. A certeza de que a guarda está junto nos caminhos que o medo está dizendo que são perigosos demais. Muita gente paralisa diante do medo. Fica esperando que o medo passe para então agir. Mas o medo
raramente passa esperando. O medo passa quando a ação começa, quando o primeiro passo é dado, quando o caminho é percorrido. E quando o caminho é percorrido com a guarda do versículo 11, o que estava assustando começa a perder o poder que tinha quando estava apenas antecipado. Esta manhã, o convite não é esperar o medo passar para então sair. É sair com o medo, sabendo que a guarda está no caminho. É dar o primeiro passo com o coração acelerado, mas com a certeza de que não está indo sozinho. E ao dar esse primeiro passo coberto pela guarda do versículo 11, o segundo passo fica um pouco mais fácil, e o terceiro mais ainda, até que ao final do dia o caminho foi percorrido, e o medo que estava antes dele era maior do que o caminho em si. Senhor, que quem está paralisado pelo medo desta manhã, que está esperando sentir coragem para então agir, receba o empurrão do versículo 11 para dar o primeiro passo. Que a certeza da guarda no caminho seja o que torna possível começar a caminhar mesmo com o medo presente. E que, ao longo do dia, o primeiro passo de hoje gere o segundo passo mais fácil de amanhã, construindo progressivamente a confiança de quem caminha sempre com guarda. Em nome de Jesus, amém. Há algo mais que quero explorar antes de fechar. É sobre o que a garantia da guarda dos anjos faz pela qualidade da atenção ao longo do dia. Quando você está com medo, a atenção vai para a ameaça. Fica monitorando tudo que pode dar errado, tudo que pode ser perigoso, tudo que pode ser o sinal de que o pior está chegando. Essa atenção de monitoramento é exaustiva, consome energia enorme e deixa pouca atenção disponível para o que realmente importa. A conversa com o filho fica prejudicada porque a mente está em outro lugar monitorando a ameaça. O trabalho fica abaixo do que poderia ser porque parte da atenção está gasta com a vigilância ansiosa. O momento presente fica escorregando porque a mente está no futuro que o medo está antecipando. A guarda do versículo 11, quando é genuinamente recebida, libera a atenção. Porque quando você sabe que a guarda está ativa, o monitoramento constante que estava tomando a atenção pode descansar. Não precisa mais ser você o vigilante de tempo integral. A guarda está cuidando disso, e a atenção que estava nesse monitoramento fica disponível para o que realmente importa. Para estar presente na conversa com o filho, para fazer o trabalho com a qualidade que é capaz de fazer, para estar de fato no momento presente em vez de no futuro que o medo construiu, para perceber a beleza do que existe ao lado das dificuldades que também existem. A proteção dos anjos não apenas guarda dos perigos externos, libera internamente para viver melhor o que está disponível. E isso é um presente que vai muito além da proteção de ameaças concretas. Senhor, que a certeza da guarda que prometeste no versículo 11 liberte a atenção de quem está ouvindo esta manhã do monitoramento constante de ameaças. Que a energia que estava sendo gasta em vigilância ansiosa seja liberada para a presença real. Que o filho seja realmente visto, que o trabalho seja feito com a qualidade que é possível, que o momento presente receba a atenção que merece e que o dia seja vivido de dentro, com presença, em vez de ser perdido no monitoramento de fora. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vai, com guarda, com atenção liberada, com a certeza de que não está sozinho em nenhum caminho de hoje. Quero explorar mais uma dimensão desta promessa antes de fechar. É sobre o fato de que os anjos do versículo 11 receberam ordens sobre você antes de você acordar. A ordem não foi dada quando esta oração começou, foi dada antes. A promessa do versículo 11 não é que Deus vai dar ordens quando você orar, é que já deu. O verbo dará, neste contexto, é a expressão de uma realidade que está estabelecida para quem habita no esconderijo do Altíssimo. É uma afirmação de algo que já está ativo. Isso significa que antes de você ter aberto os olhos esta manhã, antes de você ter sentido o medo que sentiu ao acordar, antes de você ter sabido o que o dia ia pedir, as ordens já estavam dadas.
A guarda já estava posicionada. Os caminhos que você ainda não havia percorrido já estavam cobertos. E isso tem uma consequência muito prática. Significa que você não está correndo atrás de uma proteção que ainda precisa ser ativada. A proteção já estava ativa quando o dia começou. Esta oração não está pedindo que Deus faça algo que ainda não fez. Está reconhecendo o que Deus já fez e está ativo. Essa distinção entre pedir e reconhecer muda a qualidade da oração. Quando se pede algo que ainda precisa acontecer, há incerteza de se vai acontecer. Quando se reconhece algo que já aconteceu, há gratidão e certeza. Esta oração desta manhã é de reconhecimento, de afirmação. A ordem já foi dada, os anjos já têm missão, os caminhos já estão cobertos. O que esta oração está fazendo é tornar consciente o que já estava ativo. E ao tornar consciente, o que estava operando de forma invisível começa a ser percebido. E ao ser percebido, a fé cresce, e o medo, que prospera na ignorância da proteção, começa a perder espaço. Senhor, que quem está ouvindo esta manhã receba a certeza de que a ordem foi dada antes de esta oração começar, que os anjos já estavam no posto quando os olhos abriram esta manhã, e que o reconhecimento desta verdade ao longo deste dia vá substituindo progressivamente a ansiedade de quem não sabe se vai ser protegido pela paz, de quem sabe que a proteção já está ativa. Em nome de Jesus, amém. Quero agora falar sobre algo que está implícito no versículo 11, mas que tem uma importância enorme para quem tem medo de errar o caminho. O versículo diz, para te guardarem em todos os teus caminhos. Não apenas nos caminhos certos, nos seus caminhos. O que inclui os caminhos que você vai percorrer hoje, sejam eles os mais sábios ou os mais imperfeitos. Sejam eles os que você escolheria com plena clareza ou os que resultam de decisões tomadas com informação incompleta. Isso não é uma licença para agir de qualquer forma sem pensar nas consequências. É um reconhecimento de que vivemos com visão limitada, que tomamos decisões com o que sabemos no momento, que nem sempre é tudo o que seria necessário saber. E que dentro dessa limitação humana há uma guarda que acompanha. O pastor do Salmo 23 guia o rebanho. Mas quando uma ovelha se perde, o pastor vai procurar. Não a abandona porque errou o caminho. Vai atrás. E a guarda dos anjos tem essa qualidade de ir junto, mesmo quando o caminho não é o mais direto. De acompanhar nos desvios que acontecem. De estar presente quando, por limitação ou por escolha ruim, o caminho ficou mais complicado do que deveria. Para quem está com medo de errar, de tomar a decisão errada, de escolher o caminho errado, essa dimensão da guarda é libertadora. Não é garantia de que vai acertar sempre, é garantia de que a guarda vai junto, independente do caminho. E que quando o caminho se complicar, quando algo que parecia certo se revelar errado, a guarda está lá para ajudar a encontrar o caminho de volta. Senhor, que quem está com medo de errar o caminho, receba nesta oração a libertação de que a guarda vai junto mesmo quando o caminho não é perfeito, que a perfeição não seja condição da proteção. E que o dia seja vivido com a liberdade de quem sabe que a guarda acompanha nos acertos e nos erros, nos caminhos retos e nos que precisaram de correção. Em nome de Jesus. Amém. Há algo que quero dizer especificamente para quem tem filhos adolescentes ou jovens adultos que estão em caminhos que preocupam. Para as mães que acordaram hoje com aquele nó no estômago específico de quem tem um filho em situação que assusta. O versículo 11 diz que Deus dá ordens a teu respeito, mas a oração que você faz por seus filhos é uma forma de aplicar essa promessa sobre a vida deles também. Quando você intercede pelo filho, quando coloca o nome dele diante de Deus, está pedindo que a mesma proteção que cobre você, cubra também aquele filho. E há algo de extraordinário nessa intercessão. A mãe que ora pelo filho está no plano espiritual, estendendo a cobertura da guarda para sobre a vida daquele filho.
não porque tem poder de fazer isso por conta própria, mas porque o Deus que prometeu guarda ouve quando a mãe invoca o nome do filho. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não pode acompanhar o filho em cada passo do caminho. Não pode ver o que está acontecendo quando ele está longe. Mas o Deus que deu a ordem do versículo 11, pode. E quando você ora, você está ativando essa cobertura sobre o caminho do filho que você não consegue ver. Essa é uma das formas mais poderosas que existe de cuidar dos filhos. Não pelo acompanhamento físico, que não é sempre possível. Pela intercessão que estende a cobertura para onde os olhos não chegam. Senhor, que as mães que estão ouvindo esta manhã, com filhos no coração que estão em caminhos difíceis, recebam a paz de que a intercessão delas está estendendo a cobertura do versículo 11 sobre esses filhos. Que os teus anjos tenham também ordens a respeito daqueles filhos. E que a paz que vem dessa certeza seja real o suficiente para que o dia possa ser vivido sem o nó constante no estômago. Em nome de Jesus. Amém. Uma última reflexão antes de fechar esta oração definitivamente. Você vai sair desta oração para um dia que vai ter momentos de medo. Isso é honesto de dizer. A oração não vai eliminar o medo completamente. O dia vai ter situações que ativam o medo, porque situações difíceis são parte da vida real, mas há uma diferença entre o medo de quem está sozinho no caminho e o medo de quem tem guarda no caminho. Os dois sentem medo, mas a qualidade da experiência é completamente diferente. Quem está sozinho no caminho e sente medo, não tem onde se apoiar além das próprias forças. E as próprias forças, frequentemente, não são suficientes para enfrentar o que o medo está apontando. Daí a paralisia, o desânimo, a sensação de que não vai dar conta. Quem tem guarda no caminho e sente medo tem algo além das próprias forças. Tem a certeza de que o caminho está coberto, de que a ordem foi dada, de que quem tem missão de guardar está de fato guardando. E essa certeza não elimina o medo, mas muda o que se faz com o medo. Em vez de paralisar, pode-se avançar. Em vez de recuar, pode-se seguir em frente. Em vez de desanimar, pode-se continuar. E continuar, mesmo com o medo presente, é o que vai construindo ao longo do tempo a experiência de que o caminho pode ser percorrido com guarda, que as situações que assustavam eram atravessáveis, que a guarda estava lá, mesmo quando não era visível. E essa experiência acumulada vai sendo a fundação sobre a qual o medo vai perdendo progressivamente o poder que tinha. Esta manhã é mais um passo nessa construção. O medo está lá, mas a guarda também está. E a guarda é maior do que o medo. Vai, em nome de Jesus, com a certeza de que não está sozinho, com os anjos que têm ordem a teu respeito, caminhando junto em todos os teus caminhos, com a paz de quem sabe que a ordem foi dada e que vai ser cumprida. Bom dia, para a glória de Deus. Amém. Que a bondade e a misericórdia de Deus te sigam todos os dias da tua vida, que habites na casa do Senhor para sempre e que a proteção do versículo 11 seja experimentada de forma crescente ao longo de todo este dia e de todos os dias que ainda virão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Quero adicionar mais uma coisa antes de encerrar. É sobre algo que a Bíblia mostra sobre a relação entre os anjos e os momentos de tentação e de pressão intensa. Jesus, depois de ser tentado no deserto por 40 dias, ficou em estado de esgotamento físico e espiritual. E a Bíblia diz algo muito simples sobre o que aconteceu depois. E os anjos se aproximaram e o serviam. Depois da pressão intensa, depois do esgotamento, depois do período mais difícil, os anjos vieram e serviram. Há períodos na vida que são como os 40 dias no deserto, períodos de pressão prolongada, de teste que não passa rápido, de demanda que não dá trégua, de semanas ou meses em que parece que está tudo sendo testado ao mesmo tempo.
de onde a pessoa sai diferente, mais cansada em alguns aspectos, mas também mais temperada, mais formada. E nesses períodos, assim como depois de Jesus no deserto, os anjos vêm e servem. A forma pode ser diferente da de Jesus, mas o princípio é o mesmo. Deus não abandona o filho no esgotamento. Envia cuidado, envia o que é necessário para recuperar. Envia a presença que sustenta para a próxima etapa. Para quem está num período de pressão prolongada nesta manhã, para quem está saindo para mais um dia de um período que já dura muito, essa dimensão da guarda dos anjos é especialmente significativa. A guarda não é apenas proteção contra perigos externos. É também o cuidado que vem depois da pressão, a ministração que vem quando o esgotamento chegou. Você não precisa chegar ao fundo de um poço para receber esse cuidado. Ele começa agora, com a oração desta manhã, com a consciência de que a guarda está ativa e vai continuar ao longo do dia, nas formas que Deus escolher, servindo e cuidando do filho que está no caminho, que foi coberto pela ordem do versículo 11. Senhor, que quem está num período de pressão prolongada receba esta manhã a esperança de que os anjos que servem também vêm depois do deserto, que o cuidado chega, que o esgotamento não é abandonado, mas servido, e que ao longo deste dia o cuidado que prometeste seja real de formas concretas, por menores que pareçam, mas que somadas constroem o que é necessário para continuar. Em nome de Jesus. Amém. Quero também falar sobre a relação entre a guarda dos anjos e a saúde. Porque o medo sobre saúde é um dos mais presentes nas mulheres desta faixa etária e merece atenção específica nesta oração. Há o medo dos sintomas que aparecem sem explicação. Há o medo dos exames que estão sendo esperados. Há o medo dos diagnósticos que já chegaram e que assustaram. Há o medo de ver o corpo mudar de formas que não são bem-vindas. E há o medo de que algo que estava funcionando vai parar de funcionar. Para todos esses medos sobre saúde, o versículo 11 tem uma aplicação direta. Os anjos com ordens a teu respeito estão guardando o seu caminho. E o caminho inclui o corpo que vai percorrer esse caminho. Inclui as células, os órgãos, os sistemas que trabalham sem parar. A guarda não é apenas sobre o que acontece fora do corpo. O Deus que criou o corpo e que deu ordens a respeito de você está atento também ao que acontece dentro. E há algo específico que a guarda dos anjos pode fazer no contexto da saúde que vai além de prevenir doenças. É guardar a paz de quem está enfrentando questões de saúde. O medo sobre saúde, frequentemente, é mais devastador do que a situação de saúde em si. A ansiedade, a insônia, o pensamento catastrófico que acompanha qualquer sintoma, esses têm um custo real sobre o bem-estar que a guarda pode ajudar a reduzir. Quando a paz de quem sabe que está sob guarda substitui a ansiedade constante de quem sente que está sozinho diante da ameaça, o próprio estado de saúde melhora, não de forma mágica, mas de forma que a ciência reconhece. O estado emocional e espiritual tem impacto real sobre o físico. E a paz, que vem da certeza da guarda do versículo 11, é um presente tanto espiritual quanto físico. Senhor, que quem está com medo de saúde esta manhã receba a paz que vem de saber que a guarda está ativa também nessa dimensão. Que os anjos com ordens a teu respeito estejam também nos exames, nas consultas, nos tratamentos, nos diagnósticos. Que a paz que vai além do entendimento guarde o coração e a mente em Cristo Jesus, incluindo nos momentos de incerteza sobre saúde. E que o dia seja vivido com a atenção que a saúde merece, mas sem a ansiedade que consome o que a saúde precisa. Em nome de Jesus. Amém. Uma última oração específica antes desta manhã fechar de vez. Uma declaração sobre os caminhos de hoje, que vai amarrar tudo que foi dito nesta oração. Declaro nesta manhã que os anjos do Senhor têm ordens a meu respeito,
que essas ordens foram dadas pelo Deus que criou tudo o que existe e que tem autoridade total sobre tudo o que existe, incluindo sobre o que pode tentar me atingir nos caminhos de hoje. Declaro que em todos os meus caminhos hoje, essa guarda está ativa. No caminho do trabalho, no caminho dos relacionamentos, no caminho das decisões que precisam ser tomadas, no caminho da saúde, no caminho de ser pai ou mãe, no caminho de ser filho, em todos os caminhos que ainda não conheço, mas que vão aparecer ao longo do dia. Declaro que não vou sozinho, que a ordem foi dada antes de esta manhã começar, que os anjos que receberam essa ordem são obedientes a quem ordenou, e que quem ordenou é o Deus que não falha. E declaro que o medo que estava aqui, quando esta oração começou, é menor do que a guarda que foi prometida, que a ameaça que o medo aponta não é maior do que quem deu a ordem de guarda. E que este dia, com todos os seus desafios, vai ser percorrido de dentro de uma cobertura que é real mesmo quando não é visível. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Sai, vai. Os anjos vão junto. A ordem foi dada. E o Deus que ordenou é fiel. Que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos hoje. Que os anjos que têm ordens a teu respeito estejam no posto em cada passo. E que ao final deste dia o testemunho seja simples e verdadeiro. Não andei sozinho. A guarda estava comigo em todos os caminhos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa mais antes de fechar de vez. É sobre como carregar a promessa do versículo 11 ao longo de toda a semana e não apenas desta manhã. A promessa dos anjos guardando em todos os caminhos não é para uma única manhã. É uma realidade permanente sobre a vida de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Mas a consciência dessa realidade precisa ser alimentada, precisa de ser renovada, precisa de pontos de ancoragem ao longo do dia para que não se perca no ruído e nas demandas do cotidiano. Esta semana, ao longo dos dias que vêm depois desta manhã, há uma forma simples de manter a consciência da guarda ativa. Quando chegar em algum lugar, antes de entrar um único pensamento. Os anjos têm ordem a meu respeito aqui também. Antes de entrar no trabalho, aqui também. Antes de entrar na escola buscar o filho, aqui também. Antes de entrar no consultório médico, aqui também. Antes de entrar na conversa difícil, aqui também. Antes de entrar no supermercado, no banco, na reunião de família, em qualquer lugar, aqui também. Esse pensamento, repetido ao longo da semana, vai criando uma memória de presença, de que onde quer que você vá, a guarda vai junto. E ao longo de semanas dessa prática, o que era crença teórica vai se tornando sensação vivida. A certeza de não estar sozinho vai se tornando parte do estado padrão de existir, em vez de um estado especial que só existe quando você está em oração. Senhor, que a prática do aqui também seja iniciada hoje e mantida ao longo desta semana e das que vierem. Que a memória de presença que ela constrói vá substituindo progressivamente a memória de solidão e de exposição que o medo tinha construído. E que ao longo do tempo, não estar sozinho não seja apenas o que se afirma na oração, mas o que se sente como o estado normal da vida. Em nome de Jesus. Amém. Para fechar, uma última reflexão sobre o que o versículo 12, que vem logo depois do versículo 11, que foi o âncora desta manhã, acrescenta a promessa. O versículo 12 diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Sustentar nas mãos, para que não tropeces. Essa é a descrição de uma guarda que não está apenas ao redor de você, mas que está em contato com você, que sustenta, que segura, que está presente de forma tão próxima que impede o tropeço antes que aconteça. Para quem tem medo de cair, de errar, de tropeçar em algo que vai causar dano difícil de recuperar, essa imagem é muito concreta e muito reconfortante. Há mãos que sustentam, não deixando você cair, não na frente corrigindo o caminho de longe,
mas sustentando, em contato, presentes. E essa presença de sustentação nos momentos de instabilidade é o que torna possível continuar mesmo quando o terreno não está completamente firme, mesmo quando o caminho tem pedras, mesmo quando a situação é escorregadia e o tropeço seria fácil. As mãos dos anjos estão sustentando esta manhã, em cada caminho, em cada momento instável, em cada pedra que poderia fazer cair. Você não vai sozinho e vai sustentado